Nada pior do que se achar um gênio ao entrar na nova academia da cidade só para ficar preso no nível 3. Enquanto todos avançam, essa história começa com o protagonista Hal, que quando criança estava com sua mãe e irmã. Eles vão tranquilos para a escola, onde o pequeno, apesar de ser chorão, está convencido de que sempre vai protegê-las. Mas justamente nesse dia aparece a primeira fenda na Terra, uma espécie de portal roxo por onde criaturas gigantes começaram a aparecer. E ao mesmo tempo, alguns números que organizavam o nível de cada humano, pois aqui a mãe coloca as crianças em segurança. E acontece que ela pertence a um grupo de divindades, por isso tenta enfrentar a criatura, mas no final fica claro que ela é superada por muito. Já que a besta busca um selo que tem, decide se sacrificar pelo bem dos humanos, especialmente por seus filhos. Ela acaba se imolando junto com a criatura em uma explosão que deixou essa cratera, pois a partir desse momento não pararam de aparecer criaturas com diferentes níveis de poder. Mas os humanos também começaram a desenvolver poderes que podem ser até mesmo aprimorados, aumentando esses níveis que aparecem em suas cabeças, usando a experiência. Então, a partir desse ponto, são criadas academias para que os jovens possam aprimorar e treinar suas habilidades, para que em algum momento possam se juntar a uma das 5 facções mais importantes. Pois aqui temos o protagonista, já adolescente, com um humilde nível 3, que é o mais baixo de toda a escola. E por causa disso, os valentões da turma o perseguem demais. Porque ele se gabava de ser um gênio, diferente da irmã, que vai ao local para defendê-lo. É a primeira estudante a chegar ao nível 7 em um ano. Embora digam que ele se esconde atrás dos outros, na verdade não liga para isso. Aqui eles se reúnem com o pai, já que Hal está completando 18 anos, enquanto aproveitam para lembrar da mãe. Enquanto isso, ele só deseja neste dia que sua família siga bem e saudável. Justo uma rachadura. Alguém ousa? Esse caso, pobre nível 3. Enquanto ele é pisoteado, mesmo assim, ele tenta evitar que vá embora por causa da irmã, mas não consegue, pois sua vida está em níveis críticos. No entanto, é só depois de estar no limite que ele ativa o sistema do rei à sua disposição. Uma habilidade que pode estar ligada à sua mãe, onde ele tem 10 segundos com essa espadona, e uma técnica de jogo com a qual deixa a aranha confusa e bastante queimada. Então ela precisa ficar séria, alimentando-se da vitalidade dos que já derrotou enquanto sobe de nível. O tempo acabou para o protagonista. Porém, quanto menor sua vida, maior o poder. Então, antes de virar alimento, ele usa a habilidade de uso único, já que tem um catálogo gigantesco à disposição, que pode usar sacrificando XP, ou quando está muito ferido e onde a aranha, agora carbonizada, acaba morrendo, pois aqui o sistema lhe dá 20.000 pontos enquanto reparam seu corpo. A conta do rei dá 12 níveis de experiência, que ele pode seguir aprimorando. Essas melhorias são independentes do nível 3 que todos veem, pois envolvem um sistema incomum. Assim, seus colegas ainda o considerarão um perdedor. Primeiro, leve seu pai ao médico, mas sem dinheiro o médico com aparência corrupta se recusa a atendê-lo, mesmo para salvar uma vida. Por isso, o prota oferece ao médico a gema do demônio que acabou de receber, que o tenta muito. Ele duvida que um nível 3 tenha conseguido a gema, mas aceita como metade do pagamento e dá ao prota um prazo para pagar o resto. Em um dia, o prota conversa com sua irmã, já que ela ainda está machucada, dizendo que ele vai cuidar de tudo, pois é aqui. No dia seguinte, todos os estudantes são reunidos para a competição de masmorras, onde não só haverá uma recompensa milionária para o vencedor, mas também a oportunidade de ser escolhido pela MO. Com o apoio de Mogon, uma das famílias e equipes mais prestigiadas que está patrocinando o evento, é a oportunidade para que algum estudante entre os melhores do mundo. Mas para o prota, o importante é o dinheiro para o seu pai. No entanto, a masmorra dessa vez será na Floresta Sombria, onde equipes de 5 enfrentarão feras. Inclusive de nível 15, com um chefe final que chega até o nível 20. O dinheiro será dividido entre a equipe, mas a glória de quem derrotar o chefe será individual. Alguns estudantes já duvidam diante dessa dificuldade. Para a patrocinadora, quem não superar essa masmorra não merece integrar um grupo tão importante. Já o protagonista está animado. Quando a fenda de transporte se abre, ele atravessa primeiro para a masmorra.
O Bully, sem querer que ele se destaque mais, vai atrás dele. Isso, enquanto os patrocinadores já sabem que o jovem foi quem cuidou do demônio. Na verdade, só ao chegar na floresta, ele começa a eliminar os inimigos menores, mas sabe que para ganhar mais experiência, precisa de chefes maiores. Aqui ele ouve um grito de socorro e encontra uma garota abandonada pelo grupo. Para o protagonista, isso não importa, ao menos vai libertá-la das teias de aranha. O problema é que eles acabam juntos caindo na armadilha dessa rainha-aranha. Nível 16. Eles estão mortos. Porém, o protagonista percebe que podem romper as amarras com os dentes. Aqui eles tentam se afastar enquanto queimam a teia e o protagonista se move como pode para desviar dos ataques da aranha quando ficam livres. Agora sim, a luta fica interessante, já que o protagonista pega a espada e, mesmo enfrentando muitas aranhas escravas, acaba preso por mais dessa teia. Aqui a garota pensa que eles perderam. Mas o cara é o dono do fogo, então ele usa sua habilidade em uma explosão que elimina essa criatura sem muito problema, ganhando 5.000 pontos de experiência. Além disso, seu sistema transforma uma das presas da aranha em um objeto que aumenta sua força. A garota está decidida a segui-lo, enquanto ao longe ouvem o Demonossauro, uma besta gigante que persegue seus antigos companheiros. Será que eles se arrependem de abandonar a curandeira ao serem logo eliminados? Só o líder sobrevive, encontra os protagonistas e implora para que a companheira os cure. Ela faz isso sem pensar, o que agora direciona a atenção do inimigo para ela. Enquanto isso, o cara aproveita para fugir e poder ficar com os tesouros quando eles forem eliminados. Aqui o protagonista percebe, é pego por trás e incinerado para refletir. Ainda assim, ele não pode deixar a garota sozinha e a distância envolve o dinossauro em um ataque de fogo. Uma solução temporária enquanto o fracote não consegue se destacar mais que o protagonista, pedindo perdão por seus atos e disposto a obedecer. Porém, ele apenas fingia para atacar de novo. O protagonista então o derrota com alguns socos, ativando a conquista por vencer um jogador. No entanto, o vinho ainda respira. O protagonista faz alguns cortes que conseguem enfraquecê-lo, além de fazê-lo em grande velocidade. Mesmo se conseguir derrubar a criatura, ele sabe que ela resiste bem ao fogo, então realmente não há como derrotá-la. O único que resta é basicamente acalmá-la, e para isso eles precisam reduzir a vida dela para menos de 20% para que funcione. Por isso, o protagonista usa todo o domínio de suas chamas, prendendo a criatura enquanto a castiga bastante. No entanto, ele ativa uma nova fase, fazendo o protagonista sofrer com ataques de raio. Por isso, é o momento de Tian usar sua cura na hora certa, o que acaba sendo um pouco complicado para ele. No final, com a vida do inimigo onde precisam, ele doma a besta que possuía. Ela vira um familiar fofo, mas com grande poder. Se ele termina, o protagonista ganha uma recompensa incrível. Ao ver a garota, não consegue agir e recebe alguns pontos, deixando-a ilesa. Aqui ele acessa o sistema para aprimorar a habilidade de suporte Olho da Verdade, útil contra o chefe final. Então ele se aprimora e fica com o presente do dinossauro. Aqui, os patrocinadores os observam, e após verem o ocorrido, querem tornar o jogo mais interessante. Por isso, todos os jogadores agora recebem a tabela com as melhores pontuações, e também a localização. Assim, eles tentam tirar mais pontos uns dos outros, aumentando a competição jogador contra jogador. O Bully percebe e decide se unir a outros grupos para derrotá-lo. Mas House, atento e com sua nova habilidade, não encontra muita dificuldade. Encontram o esconderijo do chefe final, chegando ao local com sua companheira dentro da floresta, onde decidem cuidar da higiene. Não para enfrentar o chefe, mas sim para se divertir um pouco, já que os aliados do Bully chegam prontos para emboscá-los apenas para darem de cara com a árvore sombria, chefe final da masmorra. E aqui eles já não podem mais recuar, todos atacam ao mesmo tempo, e aparentemente os golpes causam dano, o que faz com que pensem que podem vencer. Mas assim que muda de fase, ele se torna invulnerável aos golpes, e com esses ataques convocam um exército das ruas. Aqui eles vão perder, então antes que os golpes entrem em cena, ele queima tudo porque está por perto e diz para eles entregarem seus pergaminhos por vontade própria. Isso os retira da competição, pelo menos não vão morrer, então a maioria aceita. Já o Bully, por orgulho, não consegue ir embora, pois o Prota só armou uma armadilha para eles. A verdadeira preocupação, porém, é a árvore sombria que captura a maioria, enquanto acabam envolvidos em uma espécie de campo venenoso que ainda por cima confunde quem estiver por perto. Ainda assim, a corrente de Ardijal consegue deixá-los a salvo por um momento, e o Prota os alerta para que quem puder se retire antes de morrer. Só resta o Valentão, o que dá mais liberdade ao Prota para desviar em um grande cenário. Aqui ele ataca com sua tempestade de chamas, mas para o chefe isso não é nada, e ele pode pará-la facilmente. Mas era exatamente isso que já o queria para atacar pelas costas, deixando-o vulnerável, e desta vez derrotá-lo, conseguindo a conquista que precisava.
Por isso, o portal para sair da masmorra é aberto, porém, ele só funcionará quando restar apenas a equipe vencedora. Sem entender por que o bully continua atrapalhando, o Prota precisa tirá-lo à força, fazendo com que escapem um pouco tarde da masmorra. Mas isso ajuda, pois aparentemente a escola foi sequestrada e está em ruínas. Assim, em silêncio, o Prota ouve guardas procurando sobreviventes. O Prota percebe que é um grupo de mercenários, inimigos da loira que patrocinam o evento, e de capturá-la, usando os estudantes como reféns, desde que não se oponham ou simplesmente os eliminam. Aqui, Tian é colocada em um grupo, mas chama a atenção do desagradável capitão de nível 20 que passa a assediá-la. Enquanto isso, o bully, que pode ser qualquer coisa, não suporta ver isso e com certa coragem se levanta para atacar o gordo. Isso não muda muito as coisas, só deixa o cara mais irritado, já que ele tem liberdade para atirar e vai acabar com eles na frente dos colegas. No entanto, ele é retirado. O protagonista em modo furtivo já se esgueirava pelo local e feriu gravemente o homem pelas costas. O bully mostrou coragem, então, sem muito problema, o protagonista o liberta e entrega a adaga de nível altíssimo para que ele termine o trabalho e ganhe uns bons pontos. O cara faz isso sem hesitar, então no final ele acaba presenteando esse objeto que tem um valor altíssimo, porque Jiao respeita os fortes e não guarda rancor. Depois disso, ele promete lealdade ao protagonista e obedecer suas ordens, colocando os demais estudantes em segurança. Enquanto vai para o ginásio, onde ele mantém os mais fortes sequestrados, os patrocinadores. No entanto, no caminho ele encontra alguns guardas que são facilmente eliminados, só para que o subcomandante apareça com grande confiança graças ao nível 28 que ele possui. Ainda assim, ele subestima seu rival por ser estudante, porque quando tenta derrotá-lo, ele desaparece do local. Ele sabe que enfrenta alguém habilidoso, fica alerta e o segue, tentando destruí-lo com artilharia. Al só pode atacar. No entanto, ele percebe que a armadura do subcomandante é totalmente imune a dano. Além disso, ele tem canhões que causam explosões inevitáveis. Nesse estado, não há como sobreviver. No entanto, no sistema, ele pode usar toda a experiência que tinha para carregar um único ponto de habilidade especial, focando na defesa. É algo a se pensar, mas como não tem tempo, ele apenas faz. Enquanto todos os raios vão até ele, alguns escudos o protegem. O comandante acha que sim, mas mesmo vendo-o vivo, sabe que não vai durar muito. O que não esperava era a habilidade combustão espontânea, vinda da última melhoria, com a qual, quando o protagonista o toca, não causa nenhum ponto de dano, mas aplica um efeito passivo, onde essa armadura caríssima começa a derreter. Agora, quando o cara fica nu, o protagonista resolve na porrada. E embora ele só quisesse saber a localização dos patrocinadores, o cara entrega pra ele uma chave para um tesouro com relíquias, chaves de masmorras, lágrimas de medusa e cristais de demônio. O Prota desbloqueia a conta diferente da que o The Rei tem. Agora ele tem disponível o Engenheiro Louco, um personagem que existiu e que com suas invenções chegou ao limite, destruindo seu mundo. Para o Prota pode ser interessante e ele decide testar, encontrando-se com esse familiar bem pequeno, mas que graças à sua lealdade ao grande Engenheiro Louco, pode transformar objetos que estejam no inventário em relíquias ainda melhores. Por enquanto, ele não se interessa pela habilidade que essa conta tem, mas a criação de objetos é bastante útil e ele deixa a maioria das armas e objetos obtidos para que comece a trabalhar. Enquanto ele sai do sistema para ir até a academia, vê que os seguranças da patrocinadora foram transformados em pedra. Enquanto isso, o homem no segundo andar diz que foi difícil conseguir a reunião com ela. Na verdade, ela deve aceitar suas condições, pois não tem como ser salva. E ainda menos por causa da petrificação, que só pode ser revertida com um item único. As lágrimas de Medusa foram o loot do protagonista, que agora planeja torná-la a chefe suprema do grupo Dimo, um dos 5 grandes do mundo. Se ela entregar para ele uns planos que ele precisa sobre a família dela, no entanto, essa mulher não está nem um pouco interessada e também não vai se vender. Enquanto isso, pro Prota, a lágrima não descongela os guardas. Ele não sabe se está usando errado. Enquanto isso, a garota afirma que será líder do grupo Jamo por mérito próprio. Isso faz com que o cara esteja prestes a terminar, enquanto ela aceita que ele a toque. O protagonista não tem escolha, além de se posicionar com seus escudos, repelindo o albino por um instante. Ao colocar a garota em segurança, ela se surpreende ao vê-lo, mas o protagonista aproveita para pedir uma recompensa maior se conseguir salvá-la. Ela aceita praticamente com uma expressão de felicidade, então se vira para usar sua tempestade de chamas, que diretamente não afeta o rival, pois eles começam a lutar, enquanto o cara percebe que perdeu a habilidade ao enfrentar tanta dificuldade contra um nível 3. Ainda assim, enquanto o
protagonista perde 20% da vida a cada golpe e a patrocinadora diz que o melhor é ele desistir. Mas isso é a única coisa que ele não vai fazer, já que uma luta não é só força bruta. E ele tem seus novos itens, como esse explosivo grudento que deixa um efeito passivo que vai tirando vida do inimigo. Mesmo assim, a cada golpe do Albino ele precisa fazer muito esforço, então começa a combinar essas relíquias, que ele melhorou fazendo com que o cara se afastasse. Justamente essa é a oportunidade para atacá-lo pelas costas. Isso deixa o comandante muito ferido. O Prota está muito mais, e é aqui que ele vê a diferença de hierarquias. Quando o cara tem um objeto caríssimo que o cura em um instante, além de uma injeção que aumenta sua brutalidade e raiva. Mas o cara também sabe e sente vergonha de que um nível 3 esteja fazendo ele gastar suas relíquias caras. Nesse momento, o protagonista não tem mais truques nem energia. Porém, antes de morrer, as lágrimas de Medusa finalmente surtam efeito. E um pouco tarde, mas os seguranças aparecem para terminar o trabalho que Jal começou. O que ele acabou de fazer é simplesmente épico. Todos o respeitam, mas ele só se importa em receber o que lhe foi prometido. Para o pai dele, a garota diz que também pode oferecer uma posição na família. Enquanto termina o trabalho e ganha pontos do comandante, ele pode receber a proposta da sua vida. Um cargo melhor para sua família. Na melhor área, com hierarquia impressionante, mas o Prota não quer ser subordinado. É uma decisão para se pensar com uma das famílias mais importantes da cidade, mas ele também chegou até aqui sozinho, então a decisão é bastante difícil. No entanto, chegamos até aqui com este Dom Juan que está em exibição, que na verdade está ganhando um pouco de popularidade, mas não muita. É uma oportunidade para quem não quer ver sempre a mesma coisa. E na verdade vai estar muito divertido por focar bastante na evolução por níveis, que a gente tanto gosta. Uma animação decente e, claro, muito chamativa, basicamente o que essas séries chinesas costumam nos entregar. Por isso, espero que vocês tenham gostado, porque se for assim e vocês lotarem os comentários, eu vou preparar esse vídeo assim que eu ver o apoio de vocês. Aproveitem esse grande Dom Juan, espero que tenham gostado do resumo. Já estamos preparando a segunda parte e, enquanto isso, teremos mais capítulos. Vou deixar vocês com mais uma dessas histórias que na verdade é muito boa e bastante desconhecida. É assim que começa essa história, com um jovem que foi humilhado pelos deuses, a ponto de passar de um príncipe respeitado a ser castigado com uma brutalidade que até tirou sua visão. Pois aqui o vemos procurando seu irmão no castelo que lhe pertencia, mas não passa de um traidor o atacando, já que também se vendeu aos deuses. Apesar de seus ferimentos, o aleijado Cao Yun arranca a lança, começando um combate onde o Albino mostra que tem habilidade, com olhos ou sem eles. Mesmo após um corte leve, seu irmão só lhe dá a opção de convencer a todos que você o matou. Ele fará até mesmo o funeral, mas terá que abandonar seu nome e o reino, que poderia tê-lo matado antes, mas aceita o acordo. O loiro pode ter problemas por deixá-lo vivo, mas o mais provável é que fora do reino ele não sobreviva nenhum dia. Enquanto isso, vemos como anos atrás. O nome Cao Yun representava o herói da humanidade, já que salvou a todos do demônio conhecido como Kuiva, que renasce a cada 333 anos. No entanto, os deuses decidiram que ele estava pecando contra eles, humilhando-o com os piores castigos. Enquanto o irmão assumia seus títulos, agora ele só possui a lança que o feriu. Herói para sobreviver enquanto saltamos 30 anos nesta pequena comunidade pobre, onde o velho se tornou temido pelos aldeões. Embora com este ferreiro como amigo, que além de melhorar sua arma, o alerta de que há bandidos observando-o, pois Cao Yun acaba na floresta, enquanto esses ladrões têm certeza de que vão tirar tudo de um cego. Para eles é fácil. Ele tenta avisá-los, mas o obrigam a usar um único movimento com o qual desmembra todo o grupo. No final é sempre a mesma coisa. Só se aproximam aqueles que querem matá-lo pelos 50 mil de cobre que vale sua cabeça, e é por isso mesmo que ele tem um cemitério inteiro no quintal de casa. Ao descansar, ele encontra uma presença tão veloz e forte que acredita que seu irmão enfim achou um bom assassino para ele. No entanto, por mais forte que seja, trata-se de uma simples criança que, além disso, está apenas brincando com ele. Enquanto o abraça, não lhe dá mais atenção. No entanto, justamente à noite, um bandido usa a criança para chegar até a casa, onde deixa o velho sem sua habilidade de perceber. E é o pequeno que, sentindo-se culpado, o problema é que ele não está acostumado a matar, então o velho assume a culpa. Ele o acalma um pouco e, mesmo assim, momentos depois, o leva para acompanhá-lo a enterrar o cadáver. Aqui, os dois conseguem entender que estão igualmente exilados pela sociedade, já que o menino também está desamparado, dormindo no lixo, por isso ficará com ele enquanto decide chamá-lo de Milin. Um menino a quem ele ensina a canalizar o poder e criar ataques potentes,
Porém, o velho se surpreende com a grandiosidade da obra do garoto. Ainda assim, eles voltam para casa, onde o ferreiro conta que Kuiva, o demônio, voltou a aparecer e pode ser a oportunidade de se reencontrar e se vingar do irmão. No entanto, à noite ele percebe que a aparição de Kuiva é real, porque está no corpo de Milin. Isso é perigoso, pois ele lembra que na aliança só podia destruir a criatura rapidamente. Por isso, a leva ao lago para afogá-la. Ou pelo menos era o que parecia, porque anos depois vemos Milin usando justamente a água como meio para canalizar seu chakra, suprimindo a aura de Kuiva. Por isso, está cada vez mais difícil para eles seguirem o rastro dele até essa aldeia desconhecida, tão pobre e ainda por cima na montanha. Mesmo assim, o povo da aldeia gosta do jovem, pois ele trabalha e é o melhor vendedor da região. Porém, sem saber, uma praga se espalha pelo local. Enquanto isso, o velho pede a Milin que proteja a fruta canalizando o poder enquanto ele vai para casa. Porém, ao retornar, o velho só surge em Minchen, o único de seus guerreiros que continuou fiel a ele e que o alerta sobre a praga, que segundo... os 6? Mudaram os não FA com a prefeita Alzen. Ganhado. Do qual ele precisava escapar, claramente vai procurar sua única família, encontrando-os em uma ponte onde Yehuiá deixa claro que eles devem fugir. Se os deuses enviarem uma onda de extermínio que elimine todos eles... Para o protagonista, o importante é resgatar o velho, desafiando o chefe da aldeia para um duelo de socos, onde o velho se altera por causa do seu pequeno. No entanto, seu cavaleiro lhe lembra que não deve se alterar, ainda mais porque estão fazendo os preparativos para se vingar e recuperar tudo o que lhe tiraram. Enquanto isso, o Prota está em desvantagem contra o chicote modificado e ainda tenta proteger a fruta do mestre de danos. Ele entende que para vencer não precisa apenas de poder, mas também de ter clareza sobre o que deseja, proteger. Parando a adaga com a mão nua, e com ela, enviando uma quantidade de energia que lança o rival contra uma rocha. Aqui, o Albino aceita a derrota e, por lei, entrega seu povo e até sua fortaleza. Mas pro cara só importam as pessoas, enquanto seu mestre o parabeniza pela força que todos começam a respeitar. Acompanhamos Jen, um gênio da tecnologia obcecado em derrotar Kuiva, conhecendo toda a sua anatomia ao longo de vários dias. Mesmo assim, ele se frustra porque, apesar das guerras, os humanos nunca se defenderam do demônio, por isso, chegará ao limite para obter uma arma. No entanto, é curioso que esse cara e toda a área ao redor dele estejam sem um sol infectado. Por isso, para o ferreiro, o cara deve ter encontrado alguma cura que pode ser perfeita para Sao Yun. O problema é que dizem que na entrada da caverna dele se ouvem os lamentos das crianças que ele usa para experimentar. O velho pede ao cavaleiro que impeça Milin de se arriscar, mas o cavaleiro que não gosta do protagonista o deixa ir procurá-lo. Eles chegam a uma caverna vigiada, com um monte de armadilhas, das quais ele precisa se livrar com sua grande velocidade, mesmo assim são muitas. Ele está convencido de que vai morrer, até que sua máquina começa a indicar que a caverna está fechada. Ele não consegue acreditar que a criatura que eles procuram há 10 anos está tão perto, mas literalmente explode tudo até chegar ao seu laboratório, pedindo para que salve seu pai. O cara se surpreende por parecer um humano comum e ser influenciável, querendo apenas ajudar a família. Mesmo assim, ele o faz sentar, coleta amostras de sangue e de fato é o Kuiva. Então, com a desculpa de dar o antídoto, começa a prepará-lo. O protagonista nota que o homem tem um robô muito realista, até chorando. O velho o engana, faz sentar na cadeira e o faz baixar a guarda para destruí-lo com o reator. Felizmente, Yehu já está lá fora com canhões, demonstrando sua lealdade ao protagonista. Mas o velho sabe que esse bandido comum, em algum momento, vai acabar se tornando o demônio destruidor que todos conhecem. Por isso, se eles tiverem que se sacrificar para cumprir seu objetivo, ele vai explodir tudo. No entanto, Milin tem outros planos, tentando salvar o cara, até mesmo levando-o até a entrada, pedindo para ele salvar sua única família e ficando soterrado. Isso faz o velho lembrar de quando começou a fabricar armas para destruir o Kuiva e proteger sua família. Porém, essa obsessão o fez negligenciar a filha, que se feriu gravemente após uma queda, aumentando ainda mais sua raiva para matar o demônio. Mas agora que conseguiu, ele se sente ainda mais vazio, porque os livros nunca descreveram que o Kuiva tivesse uma personalidade tão humana, até mesmo uma família. Então ele acaba de joelhos, enquanto Yehu já o leva para que cumpra seu trabalho. No entanto, dos escombros aparece Milin, que se arriscou ainda mais para salvar o corpo da filha. Um gesto que faz o velho abaixar a cabeça pela primeira vez e virar aliado.
Ao voltar à aldeia, o protagonista nota uma desconhecida que o encanta enquanto o velho se recupera. Tudo graças a Jen, que espalha o antídoto pelo local. Mas além disso, percebeu que não foi por causa do Quiva. Esse vírus foi criação humana. As aldeias da montanha devem se unir, pois começa uma guerra pelo controle da região e conquista de aliados. E enquanto isso, Yehu se torna líder das tropas, calculista, atacando à noite, aproveitando o terreno a seu favor, enquanto no meio de tudo, o protagonista ainda não encontra a garota que procura. Porém, isso está causando muitos problemas que afetam pessoas inocentes. Um dia, ele escolhe uma garota que chama sua atenção e diz que é ela quem ele tanto procurava. Mesmo colocando-a em segurança e dando comida, ela quer fugir. Milin garante que nada acontecerá sem o consentimento dela e tenta impedir que seus homens tirem mais mulheres. Após uma semana, ela já não o agrada mais e pode ir embora. Porém, nesses dias, a garota passa a ver o protagonista de outro jeito. Principalmente no dia da feira, quando para ganhar um ovo como presente para ela, o cara compete contra dois gigantes para ver quem consegue levantar mais peso. No início, o protagonista aparenta ser baixo, mas mostra grande resistência. Mesmo assim, a garota fica preocupada, mas o protagonista tem tudo sob controle, o que de alguma forma a impressiona. Depois descobre que já estão organizando o casamento deles, achando que foi plano do protagonista. Mas o velho diz: o pessoal da aldeia não está para brincadeira. Ele deve levar a garota a sério ou desistir. No dia do casamento, a noiva aparece pronta, mas um encapuzado surge para roubá-la, deixando todos preocupados e em alerta. Mas é o protagonista quem a leva para casa. E ao mostrar uma paisagem, ela sente pela primeira vez que ele é confiável e algo muda nela. Então ele pega o barco, avança um pouco e de repente é transportado para a Terra dos Deuses, onde descobre que realmente sim, é a garota de cabelo azul que o protagonista buscava, disfarçada por ter sido enviada para encontrar o Quiva. Depois do ocorrido, ela não está segura e o protagonista está triste, pois o velho não viu tudo o que viveram. Então ele ouve falar de um torneio onde o grande prêmio é um objeto conhecido como o Olho de Cristal. A principal função é encontrar o Quiva, mas também devolve a visão aos cegos. Tudo isso em um evento organizado justamente pelo traiçoeiro Bai. O protagonista chega ao Coliseu e, ao ser revistado, é acusado de roubar o convite, pois pessoas comuns não podem entrar. Porém, ele é salvo pelo guerreiro que conheceu durante o treino, que explica que nem todos podem acessar o torneio. Como o vencedor pode se tornar líder da aliança contra a Quiva, o protagonista hesita, mas está claro que ele tem força para competir. E Bai, que estava apenas passando, vê isso até mesmo com seu amigo Elfo, que é perseguido antes da competição. Já que a família dos leões aspira à liderança da aliança, então eles tentam eliminar os mais poderosos antes do jogo. Então, o Prota vai ajudá-lo com os ensinamentos que recebeu do seu velho enquanto o dia do evento não chega. E é aí que o elfo consegue avançar até a final, contra um cara montado que ele não consegue acreditar. Permitem que aleijados compitam na final. O elfo, provocando, não fala mais nada, e inicia uma luta equilibrada, mas o leão vence em força e velocidade, enquanto o braço do elfo treme. Mesmo assim, cada golpe de espada é bloqueado como numa coreografia de campeões. Com rapidez, o elfo acerta o olho do rival, que se enche de raiva, e ativa mais de 2 chakras, então cada golpe será sentido ainda mais forte. Sua espada acaba destruída e ele está a um único golpe, no entanto, acaba surpreendendo ao desviar do ataque com o que era seu braço ferido. Ele dá um soco carregado de energia que o manda voando, batendo contra uma parede, enquanto fica encurralado, porque ele acabou de perder, já que esse foi o conselho do Prota. Ele aguentou a dor do braço machucado durante todo o torneio, lutando com ele para que no final o adversário se descuidasse e ele pudesse guardar esse golpe final. Pois aqui todo o Coliseu comemora. Como combinado, o Prota fica com o olho de cristal por ter ajudado na vitória. Eles se separam novamente e ele se despede do velho Vai, sem saber de sua traição. Ainda assim, vemos o procedimento de instalação do olho de cristal no velho. Nos primeiros dias de recuperação, sua visão é delicada, mas ele já se emociona ao ver as cores. No entanto, eles são interrompidos por uma carta convidando os líderes das aldeias para finalizar a aliança de toda a montanha em um grande banquete. Isso é suspeito, mas o albino deve ir e deixar a arma na entrada. Enquanto isso, os líderes escolhem quem irá liderar. Enquanto isso, Izou, de forma incomum, está ansioso para ser escolhido, pois quer unir forças para negociar com a aliança. Porém, para Sao Yun, isso não é uma boa ideia. Tudo ficará bem no início, mas continuarão sendo brinquedos dos deuses. Por isso, muitos líderes passam a vê-lo gradualmente como colaborador do inimigo. Então, ao sentir que está perdendo, ele joga sua carta na manga, revelando a todos que o velho albino, na verdade, é irmão do líder da aliança, Bai, e assim o ódio se inverte e todos o acusam de infiltrado.
Seu irmão roubou seu trono, então ele não teria motivo para voltar. Por isso, só pedem que prove lealdade bebendo o vinho, que pode estar envenenado. Ele bebe. E a maioria dos líderes acaba aceitando que, por ser tão poderoso, ele seja o líder deles nesta grande guerra. Mas além disso, com toda a raiva, se Sol disser que ninguém precisa segui-lo e arriscar suas aldeias por alguém que criou o Cuiva desde criança? Aqui, claramente, os outros líderes se irritam. O demônio das lendas, que só traz caos, causa tanto medo neles que o obrigam a ficar sem fazer nada. No fim, o pânico é pelo medo de punição da aliança, mas o banquete segue normalmente. Enquanto isso, o velho lembra que após a operação não podia usar chakra, pois arriscaria o corpo. No entanto, ao ouvir como falam mal daquele que é praticamente seu filho, o velho, com os olhos conseguindo enxergar um pouco, enche seus braços de energia. Aqui, mesmo ferido, ele se levanta para eliminar todos os líderes das aldeias presentes e quem tentar impedi-lo na saída. Graças ao caos, Jen e Eruiá estavam prontos para entrar, mas não é necessário. Tudo o que sabem é que agora definitivamente só resta um líder para toda a montanha. Assim passam os dias. Meilin retorna para casa, mas precisa se preparar, porque agora os reinos na fronteira das montanhas estão preparando suas forças para enfrentar Yun com grandes e poderosas armas. Ainda subestimam o adversário, achando que apesar de vir de família importante, sua habilidade é limitada por ser cego e cuidar deles. É mais uma chance de apagá-los do mapa? No dia seguinte, eles se reúnem com o Reino das Feras, que na verdade não quer se envolver em guerra alheia. Já que querem se dar bem com a aliança, terão que se sacrificar e resolver isso logo, especialmente com o velho, que passa pelas terras dos leões. Eles enviam uma carta dizendo que não querem guerra e pedem para passar rápido. No entanto, está claro que se trata de uma armadilha para enfraquecê-los e depois emboscá-los, com uma espada especial que se alimenta dos chakras, multiplicando sua força. Então, eles devem ficar atentos. No entanto, a Kizaoyun parece sofrer um desmaio e isso os obriga a descansar na região. O velho não deve se mover por 7 dias nem usar seus poderes, mas ficar parados lhes dá uma vantagem em caso de emboscada, já que tem suprimentos suficientes para se defender e se alimentar. Enquanto isso, o leão vai ficando sem comida com o tempo. Por isso, eles se retiram e seus aliados decidem iniciar o combate direto. Afinal de contas, o povo das montanhas não passa de bandidos fracos. No entanto, o Prota já está preparando tropas para atacar pela retaguarda, então os leões já começam em desvantagem. Mas o combate consegue se estender bastante ao usar canhões contra o povo das montanhas. Mesmo assim, os protagonistas são mais fortes e conquistam o que resta da montanha, restando apenas rivais derrotados no chão. Ainda assim, o Albino com sua arma poderosa é orgulhoso demais para recuar, e em um momento ele faz uma verdadeira carnificina. Por isso, Milinho desafia para o combate final dos guerreiros, iniciando um duelo de espadas em alta velocidade para evitar mais mortes. Mas a diferença nas armas é real, liberando uma aura com poder divino. Mesmo assim, o protagonista avança e bloqueia o possível, mas só ao ser soterrado ativa algo a mais, liberando os 4 chakras. Aqui sua energia muda para um tom vermelho, onde a arma é o próprio corpo, e com isso ele acaba dominando seu rival. Com esse impacto, pelas regras dos duelos, ele deve entregar a arma e se ajoelhar. Mesmo assim, o protagonista acha essa humilhação sem sentido, pois não é seu modo de agir. E ele também não vai ficar com a relíquia, então o gigante fica confuso. No entanto, ele realmente respeita sua força. Então, ficando sem honra e sem propósito, eles decidem acolher essa besta entre as tropas. À noite, Milin termina de se recuperar dos ferimentos, mas a aventura deve continuar e ele tem trabalho a fazer para chegar até a Aliança e finalmente enfrentar os deuses. No entanto, é aqui que termina a primeira temporada deste Donwa, que no último episódio até nos anunciava com animação a segunda parte para 2022, mas ela nunca foi lançada. Por enquanto, temos que nos contentar com este Donwa, que é divertido. Sinto que a animação deixa a desejar e a história pula cenas que poderiam ter sido épicas, mas no geral está bom. Só falta aproveitarem quem busca o desconhecido. 3.000 curtidas e resumo as prequelas, que são antigas e têm outra animação. E como disse meu pai, eu os abandono. O canal. E se você gostou, se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Até a próxima.